Estamos ao vivo na TV, no site da CNN Brasil, no nosso canal no YouTube. A rodada que começa hoje é com os candidatos do estado de Minas Gerais aqui no Visão CNN. Nas semanas anteriores, falamos com os candidatos aos governos do Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Rio de Janeiro. E nas próximas semanas, ainda vamos conversar com candidatos dos estados do Amazonas, Bahia e São Paulo, aqui na nossa programação especial de eleições na CNN. Até 4 candidatos por estado foram convidados para as entrevistas. As regras foram previamente acertadas com as respectivas assessorias. Para o estado dessa semana, Minas Gerais, vamos conversar com 3 candidatos. Os nomes foram definidos com base no agregador do resultado do agregador Locomotiva CNN, que cruza os números de diferentes pesquisas e estabelece uma média móvel para cada candidato. Em Minas Gerais, o cenário é o seguinte: o atual governador Romeu Zema, do Novo, lidera. Na média móvel calculada pelo nosso agregador de pesquisas Locomotiva CNN, está com 40%. Alexandre Calil, candidato do PSD, possui uma média móvel de 22%. E, em último lugar, aparece Carlos Viana, do PL, somando, ou terceiro lugar, 5% na média móvel calculada pelo agregador de pesquisas Locomotiva CNN. Brancos, nulos e indecisos somam 26%. Esses são os nossos convidados nesta semana. Agora, a gente vai falar sobre, ainda segundo o agregador de pesquisas da CNN Brasil, o primeiro entrevistado dessa semana seria o atual governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo. No entanto, por uma questão de agenda dos candidatos, é com ele que nós vamos encerrar essa semana de entrevistas especiais com os candidatos do governo de Minas Gerais. Vamos conhecer um pouco, então, sobre Romeu Zema. Romeu Zema Neto tem 57 anos e nasceu em Araxá, interior de Minas Gerais. É empresário formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Foi filiado ao PL e está no Partido Novo desde 2018, mesmo ano em que foi eleito governador do estado e agora busca a reeleição. A entrevista terá duração de 20 minutos. As perguntas serão feitas por mim, Luciana Barreto, e pela nossa dupla de analistas de política, Kenzo Matida, em Brasília, e Yuri Pita, em São Paulo. Boa tarde, candidato. O Yuri já aparece aí ao seu lado. Seja muito bem-vindo aqui à CNN. Já começo, então, com a primeira pergunta. O senhor é líder nas pesquisas na corrida pelo Palácio das Mangabeiras, com 40% das intenções de voto, segundo o agregador de pesquisas Locomotiva CNN. Reforço que esse é um dado do dia 15 de agosto, candidato. Essa fatura para Minas Gerais pode ser liquidada em primeiro turno e o estado é o terceiro maior colégio eleitoral do país, ou seja, tem um papel fundamental na escolha do presidente da República. A corrida ao Palácio do Planalto está polarizada também em Minas Gerais entre Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. O senhor angaria voto dos dois lados. Por que o senhor optou por essa postura mais neutra? Claro, nós sabemos, o seu candidato é o candidato do Novo, Felipe Dávila. O seu tempo começa a contar a partir de agora, candidato. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, quem está nos acompanhando. É um prazer estar aí com vocês. Bom, Luciana, de certa maneira você respondeu a pergunta. Eu tenho uma fidelidade partidária que eu preciso cumprir e aprecio muito o conhecimento do Felipe Dávila, que é um candidato bem preparado, e por esse motivo eu não apoio os dois candidatos que acabam polarizando. E também não acredito nesse discurso de ódio, onde se colocam classes uma contra a outra. Nós mineiros aqui somos, acho que, mais conciliadores do que a média Brasil. E eu queria fazer aqui uma correção. Eu não estou disputando a vaga do Palácio das Mangabeiras. Eu moro na minha casa e não em palácio aqui. Eu acredito num governo servidor e não num governo senhor da população.
Candidato, Yuri, desculpa, só para complementar então essa pergunta, que é fundamental também para todo o país, inclusive, candidato, em um cenário não impossível, de acordo com as pesquisas, em que a eleição seja decidida em primeiro turno em Minas Gerais e em segundo turno na corrida presidencial, o senhor vai escolher um lado? Luciana, eu estou apoiando, como eu disse, o meu candidato. Eu acredito até que a eleição presidencial também poderá ser resolvida no primeiro turno. Caso não, eu posso te adiantar uma coisa: Minas Gerais foi destruída, ficou numa situação caótica devido ao governo PT Pimentel. E eu não acredito num governo que deixa de lado todas as questões fundamentais, ética, combate à corrupção. Então, do lado do PT, que para mim significa tragédia, eu não estarei. Então, o senhor vai ter um palanque com o presidente Jair Bolsonaro, caso ele vá para o segundo turno? É algo a se ver pós dia 2 de outubro, viu, Luciana? Nesse momento é impossível predizer isso. Vamos ver como será a eleição, como será a minha situação, a do presidente, caso venhamos a ter um segundo turno. Yuri, com você. Obrigado, Luciana. Boa tarde, candidato. Obrigado por estar conosco. Ainda nessa questão que envolve política, mas uma questão bastante importante em Minas Gerais, que é a negociação com a União para se chegar a um acordo para o regime de recuperação fiscal. Com quem o senhor vislumbra ser mais viável esse tipo de negociação? Com um eventual segundo governo de Jair Bolsonaro ou com um novo governo do ex-presidente Lula? Yuri, eu já tive diversos contatos com a Secretaria do Tesouro Nacional, que é quem cuida desses trâmites, dessa questão da dívida dos estados, e ela é uma secretaria muito técnica. Na minha opinião, não haverá tratamentos diferenciados. Eu tenho de lembrar aqui que durante o governo PT Pimentel em Minas, que foi uma tragédia, a presidente era do PT, a presidente Dilma. E mesmo assim, Minas Gerais atrasou salários para o funcionalismo público, 600 mil, não fez os repasses para os municípios, criou-se aqui um caos. Na minha opinião, existe uma certa ilusão de que, tendo prefeito, governador, presidente do mesmo partido, as coisas se resolvam. Tem prevalecido, e ainda bem para todos nós brasileiros, procedimentos técnicos. Isso é que vale. Então, para mim, eu não creio que haverá grandes diferenças. Candidato, como eu disse, participam dessa entrevista o Yuri Pita e o Kenzo Matida, que vai aparecer aqui agora para fazer a próxima pergunta. Kenzo. Obrigado, Luciana. Candidato, muito boa tarde, obrigado pela presença, candidato. Eu gostaria que o senhor falasse sobre articulação política, né? O regime de recuperação fiscal, como o Yuri falou agora, ele está inclusive parado ali dentro da Assembleia Legislativa, há poucos deputados do Novo, e o senhor já fez críticas, inclusive, a essa situação do processo estar parado ali dentro da Assembleia Legislativa. Gostaria de saber como fortalecer essa base de um governo num eventual segundo mandato seu, candidato. Kenzo, boa tarde primeiramente. Eu queria fazer um alerta. O regime de recuperação fiscal, apesar dele não ter sido nem avaliado, nem votado na Assembleia, ele foi judicializado no Supremo e o governo de Minas teve a adesão autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, hoje, Minas, da mesma maneira que Goiás, que Rio Grande do Sul, já fez essa adesão ao regime de recuperação fiscal, que vai possibilitar que nós tenhamos 30 anos para pagar os 50 bilhões de dívidas já vencidas com o governo federal. E diferentemente, Kenzo, de 4 anos atrás, quando eu fui eleito sem nenhuma base, nessa eleição de 2022, eu estou atuando aqui com dezenas, centenas de candidatos que vão formar uma base na Assembleia Legislativa. Eu não sou mais
o candidato inexperiente que eu era em 2018, quando eu disputei a primeira eleição. Eu não sou mais o pioneiro do Partido Novo, que foi eleito sem o partido ter tido nenhuma experiência. Hoje o Partido Novo está mais amadurecido e eu, como candidato já experiente, muito mais ainda. Então, esses problemas do primeiro mandato serão todos corrigidos no segundo. E vale lembrar que nós vamos ter um segundo mandato muito melhor do que o primeiro, porque nestes 4 anos eu tive de pagar 30 bilhões de dívidas do governo PT Pimentel. E no segundo eu já estarei livre desse ônus. Então isso vai possibilitar mais estradas, mais hospitais, mais uma série de benfeitorias para o povo mineiro. Candidato, vou aproveitar que o senhor entrou nesse tema para fazer mais uma pergunta. O senhor é um estreante, como eu disse, na vida política e, de acordo com as pesquisas, a maioria da população que vive no estado de Minas aprova a sua administração. Frequentemente, a gente diz aqui que a população desejava, em 2018, punir a velha política, dar uma chance para as novas propostas. Especialistas dizem que o sentimento agora é outro, com o retorno de políticos de longa data. O que o senhor considera que foi o seu diferencial e quais seus erros, quais seus acertos, candidato? Luciana, eu sou político, mas eu quero deixar claro aqui que eu sou um político muito diferente do político tradicional que prevalece na maioria dos casos no Brasil. O estado de Minas Gerais tem 600 mil colaboradores, funcionários públicos. Eu tenho 0 parente no estado. Eu tenho 0 apadrinhados no estado. Eu montei aqui um secretariado totalmente meritocrático. No governo Pimentel eram 21, no meu governo são 12. E estou pagando aquilo que foi a tragédia de Minas. Nós tivemos aqui prefeitos que adoeceram, que renunciaram e até suicidaram na gestão do PT Pimentel. E eu digo que a marca do meu governo tem sido essa, é colocar Minas de novo nos trilhos. Nós estávamos aqui com um estado desacreditado, desmoralizado, e eu estou provando que é possível sim ser político, ser ético, ser competente e agradar, o que parecia antes ser quase que inconciliável. Então eu diria que nós temos feito aqui um governo muito diferente daquilo que já existe de política no Brasil, porque fomos eleitos inclusive sem nenhuma amarra. Então eu não tenho nenhum compromisso com nenhum poderoso. Eu tenho compromisso sim com os 21 milhões de mineiros. Yuri Pita. Candidato, o senhor falou em colocar o Estado nos trilhos e tem uma área que demanda isso, que é educação. Minas Gerais está em 9º no ranking do IDEB, no último ranking por estados. É verdade que avançou 3 posições, mas ainda está 1 ponto aquém da última meta que foi divulgada em 2020. E a gente sabe que a pandemia teve um impacto muito forte, principalmente na rede pública de ensino. O que o senhor vai conseguir fazer em um eventual segundo mandato para conseguir recuperar o conteúdo perdido pelos estudantes durante a pandemia? E o senhor acredita que sim, vai ser possível cumprir as metas do IDEB? Yuri, a educação foi uma das áreas mais afetadas no governo PT Pimentel aqui. A merenda escolar, Yuri, aqui em Minas, no governo PT Pimentel, se transformou numa água com arroz. Na minha gestão tem carne, tem legume, tem fruta. As escolas estavam aqui desmoronando, muitas delas com vigas de eucalipto no meio da sala para o telhado não cair. Já reformamos 1.300 escolas. E nós sabemos que quando se fala de educação, a resposta não é tão rápida assim. Mas como você mesmo disse, nós já avançamos e vamos continuar avançando. O meu grande anseio é que a educação repita o que nós já fizemos com a segurança. Hoje nós somos o estado mais seguro do Brasil. E eu tenho aqui gente competente
na Secretaria da Educação, escolhidos por mérito, que estão aqui conduzindo essa mudança. Minas vai voltar a ocupar o lugar de relevância, mas você não consegue pegar uma máquina tão grande, são mais de 200 mil funcionários só na educação, que foram contagiados ideologicamente no governo passado, e fazer uma mudança rápida. Mas estamos no caminho certo. Temos feito investimentos recordes, inclusive não só na reforma de escolas, como na troca de mobiliário, que tinha virado peça de museu, na troca de equipamentos de informática dos professores e dos alunos. E temos ainda aqui algo inovador no Brasil, que é o Trilhas de Futuro. 130 mil alunos fazendo curso técnico em escola particular, onde o Estado paga e ainda oferece bolsa alimentação e de transporte. Estamos aqui formando mão de obra numa quantidade e qualidade como nunca se formou. Isso para poder atender os investimentos que estão chegando no Estado. Candidato, só um esclarecimento rápido. O senhor falou, indo para o tema da segurança, o senhor falou que Minas é o estado mais seguro do país, mas o estado de São Paulo ainda tem uma taxa de homicídios menor do que a de Minas. Qual é a fonte que o senhor usa para dizer que Minas é mais seguro do que São Paulo? Nós usamos aqui os dados da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que aponta que em crimes violentos, Minas Gerais é o estado que tem a menor taxa do Brasil. Você pode confirmar. É um dado nacional disponível pela Secretaria de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Okay. Kenzo Matida. Candidato, gostaria de falar, ainda falando sobre segurança pública, que já entramos nesse assunto, vou aproveitar então, eu queria falar sobre esse ponto então com o senhor. A Polícia de Minas, a Polícia Militar de Minas Gerais tem sido muito criticada em relação à truculência em algumas ações. Nessa semana, inclusive, candidato, o senhor sabe muito melhor do que ninguém, circularam imagens de policiais agredindo com chutes um homem durante uma abordagem em Belo Horizonte. Teve ainda o caso de um casal, né, que foi espancado por policiais em Paineiras, caso ainda que está sendo investigado, inclusive. Como é que o senhor avalia a implantação de câmeras nos uniformes dos policiais militares? Essa foi uma proposta minha como candidato na eleição passada. Já estamos com mais de 1.000 policiais iniciando o teste. As câmeras já foram adquiridas, um primeiro lote. E eu espero que com essas câmaras todos venham a ter uma condição melhor. O policial de provar, que é o que acontece na maioria das vezes, que antes ele foi agredido, ameaçado, porque geralmente os filmes são editados, mostra-se apenas uma parte, e o cidadão também, que vai poder ter ali, caso tenha havido algum abuso, o direito de defesa. Mas eu quero deixar claro aqui que nós solicitamos apuração rigorosa de todos esses fatos. Nós não temos aqui de proteger ninguém que faltou com a sua responsabilidade, que cometeu algum abuso. Eu tenho acompanhado esses casos junto às corregedorias, tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil, e se alguém fez algo de errado, que seja responsabilizado. Eu não admito que haja esses abusos contra pessoas que estavam ali simplesmente fazendo o que é normal. Mas não é o que acontece na maioria das vezes, está sendo apurado nesse momento. Candidato, o senhor falou algumas vezes sobre mérito, né? Inclusive falou em secretariado meritocrático. A gente sabe que um país com tantas desigualdades como é o Brasil, sob o manto do mérito, se escondem injustiças. E aí sob esse manto também, a gente não coloca diversidade em nossos governos, em nossos poderes. Sob o manto do mérito, a gente acaba não tendo mulheres nos poderes, acaba não tendo negros, indígenas, porque é muito simples o raciocínio. Se você não dá uma educação especial a uma determinada cidade, uma determinada localidade, não é possível cobrar inclusão nesse momento. O que o senhor aprendeu sobre isso e o que o senhor pretende incluir já no próximo governo em questão de diversidade?
Luciana, eu tenho uma surpresa para você. Quando há critérios meritocráticos, como aconteceu no meu governo, a participação das mulheres aumentou e muito. Agora, quando há politicagem, aí prevalece homem. Nós tivemos no meu governo, Luciana, pela primeira vez na história, uma mulher à frente da Secretaria de Agricultura, uma mulher à frente da Secretaria de Meio Ambiente. E nunca, na história de Minas, no primeiro escalão, nós tivemos uma participação feminina tão grande. 6 mulheres em 14 pastas. Isso significa, Luciana, que quando há mérito, as mulheres são boas e acabam sendo as escolhidas. Então, nós temos feito esse trabalho aqui e o governo que se diz social inclusivo, na última gestão tinha coisa de 10% de mulheres no primeiro escalão. Então, nós temos de analisar dados concretos. Discurso é muito fácil de chegar e fazer. Yuri Pita. Candidato, deixa eu puxar um outro aspecto, questão da saúde, que também, como a gente viu na pandemia, teve uma série de desafios para os governantes e muito foi colocado em discussão sobre a relação entre governo federal e governo estadual. Qual a avaliação que o senhor faz, que balanço que o senhor faz de como foi a relação do governo de Minas com o governo federal no enfrentamento à pandemia? O governo federal ajudou, foi correto nas ações de enfrentamento à pandemia ou não? Ou houve dificuldades maiores do que o senhor imaginava como governador diante da postura do governo federal? Yuri, na minha opinião, o governo federal cometeu alguns erros na condução da questão pandemia, porque houve muito ruído na comunicação. Quando se trata de assunto de saúde, eu sou da opinião que ele deve ser conduzido por pessoas da área de saúde. Eu não arrisco a dar opinião sobre nenhum tratamento. Eu não sou formado na área de saúde, mas o governo federal hoje está provado já, fez aquilo que, na minha opinião, estava ao seu alcance. O Brasil é um dos países do mundo que mais vacinou e que hoje tem menos casos, tem menos óbitos. Inclusive, aqui em Minas Gerais, nós conseguimos conduzir a maior operação da história aqui de vacinação e temos o estado com a menor taxa de óbito do Sudeste, Sul e Centro-Oeste do Brasil, mesmo com restrição orçamentária, porque até hoje nós temos grandes dificuldades financeiras. Um outro paradigma que eu tenho quebrado também é o seguinte: sempre prevaleceu no setor público que dinheiro é que resolve. Aqui em Minas nós estamos provando que gente competente, que método de trabalho, que gestão séria e acompanhamento tem um papel fundamental também e aplicamos isso na pandemia. Candidato, o senhor tem exatamente 1 minuto agora. Eu vou fazer uma pergunta muito curta para o senhor ter a oportunidade de responder, que é sobre meio ambiente. O estado de Minas foi atingido por 2 grandes tragédias nos últimos tempos e queria saber como é que está esse processo de reparação, candidato. Bom, Luciana, nós aplicamos aqui a maior multa ambiental da história do Brasil, uma das maiores do mundo, referente à tragédia de Brumadinho. Hoje, os critérios para qualquer licenciamento são muito mais rigorosos e as barragens estão sendo desmanchadas aqui em Minas Gerais nesse momento. Então, nós estamos caminhando para sermos um estado livre de risco de repetir uma nova tragédia dessa. Quando aconteceu o Brumadinho, eu assumi esse compromisso. É isso, nós conversamos então com o candidato ao governo do estado de Minas Gerais, Romeu Zema. Muito obrigada, candidato. Obrigado tudo de bom para vocês, boa tarde. Boa tarde. Esta foi mais uma rodada das entrevistas especiais com candidatos aos governos dos estados aqui na CNN Brasil. Semana que vem vamos ouvir os candidatos ao governo do Amazonas. As entrevistas serão ao vivo no YouTube e no site da CNN Brasil a partir das 5h30 da tarde. É isso.